doença do silicone é uma entidade que não está muito bem descrita cientificamente. E essa é a grande dificuldade, certo? Por quê? Porque diferente da sindromiásia, que tem outros adjuvantes relacionados, que tem uma linha de raciocínio pela reumatologia, até mais do que pela cirurgia plástica, a doença do silicone, ela tem uma lista de sintomas muito maior e muito mais inespecíficos. Então, são sintomas que qualquer pessoa pode ter em qualquer momento da vida, certo? Então, isso dificulta muito que a gente consiga realmente relacionar, sem sombra de dúvidas, como 2 mais 2 são 4, eu relaciono esse sintoma ao silicone. Isso na doença do silicone é muito mais complicado. Nessa notificação que saiu recentemente para os cirurgiões plásticos falando da doença do silicone, a descrição é de uma lista de 100 sintomas relacionados à presença do silicone. Mas essa lista, ela foi construída por um relato de pacientes, né? Então, que diziam que sentiam sintomas, sentiam algum mal-estar que elas mesmas relacionavam à presença do silicone. Então, o fato de ser uma doença self-reported, né, que é o que fala que eu mesma estou dizendo que eu tenho uma doença, isso traz mais dificuldade do entendimento de quais sintomas realmente existem. Então, se eu tenho silicone e eu eventualmente tenho uma queda de cabelo, que de repente me passou pela cabeça, que era por conta do silicone. Eu posso falar assim, não, mas peraí, então se a queda de cabelo é por conta do silicone, a minha unha fraca também deve ser por conta do silicone. Será que aquela dor que eu sinto nas costas também não é por causa do silicone? Então, o problema do diagnóstico da doença do silicone é que ele é uma queixa de várias coisas que não tem muita conexão, né, pensando em como o corpo funciona, e relatado pelas pacientes. Então, que não tinham um raciocínio médico muito claro, e aí elas começaram a somar esses outros sintomas. Então, ela tem uma dor na mama, ela tem uma dor na mama, tá? Dor na mama por conta da prótese, pode ser, a prótese está lá. Mas e a queda de cabelo, será que não é também? E assim foi começando a se montar esse quebra-cabeça da doença do silicone. Mas pelo fato de ser uma lista muito extensa, e eu sempre comento, né, que a paciente com a prótese aos 35 anos e aos 50 anos, 15 anos depois, ela não teria a mesma saúde. Então, o tempo é o fator que dificulta muito os estudos e a ciência conseguir comprovar mais a presença dessa doença, que seja alguma coisa que a gente precisa intervir e precise se preocupar. Ok, o que mudou agora, né? Em 2021, né, na verdade não é tão recente, mas foi uma sequência de estudos que vieram sendo publicados a partir de uma pesquisa muito bem feita, muito bem desenhada, com um nível de evidência científico muito alto, muito difícil de se conseguir porque é muito complicado fazer ciência, né? Foi muito interessante porque eles pegaram 150 pacientes, né? E 150 pacientes é um número aleatório? Não é um número aleatório, é um número que foi estudado por estatísticos para tentar prever uma amostra que realmente conseguisse mostrar uma comparação cientificamente válida para que a gente pudesse começar a ter mais nortes sobre a doença do silicone. Então, até recebi uma pergunta na caixinha, né, dizendo por que os médicos têm dificuldade, não aceitam que a doença do silicone existe, se seria por interesses financeiros. E não é, né? Assim, cada médico, cada cabeça é uma sentença, mas não é por isso, né? É porque nós, como médicos, a gente não pode validar cientificamente sem que isso seja realmente estudado. Estudado com essa seriedade, com a seriedade que foi feito esse artigo, que a gente conseguiu perceber que, assim, e está sendo estudado. A demanda das pacientes faz com que as pesquisas sejam realizadas de forma consistente, com muito trabalho e muito empenho, porque é realmente muito difícil. Mas o que elas conseguiram fazer lá nos Estados Unidos? Pegaram 150 pacientes, 50 pacientes com prótese e que acreditavam ter sintomas relacionados à doença do silicone, 50 pacientes com prótese que não acreditavam ter sintomas da doença do silicone, que queriam fazer
a cirurgia por outros motivos, né, retirar a prótese por N motivos, mas não por preocupação com a doença do silicone, e 50 pacientes que não tinham prótese e iam fazer uma mastopexia por uma razão estética. Pegaram esses três grupos, 50 pacientes em cada grupo, e começaram a fazer um estudo em que, no primeiro grupo, né, em alguns pacientes foi feita a capsulectomia total inteira, com a prótese junto, a capsulectomia parcial, ou seja, tirou só um fragmento. Em todas as pacientes, a cápsula foi retirada pelo menos um fragmento, porque esse fragmento que foi retirado, eles enviaram para biópsia, pesquisa de metais pesados, e para tentar analisar se todo esse receio que se tem sobre a cápsula é pertinente ou não. E o que foi o mais legal desse estudo? Então, foi um estudo que foi feito, né, lá nos Estados Unidos, e que teve um acompanhamento muito bom. Então as pacientes, elas mantiveram o vínculo com a pesquisa durante um ano. 95% das pacientes mantiveram respondendo as perguntas sobre os sintomas, sobre as melhoras dos sintomas, sobre como elas se sentiam. Isso é estatisticamente muito alto. Quanto mais redondinho ele é nesses moldes de pesquisa, ele ganha um nível de evidência científica mais alto, que foi o que aconteceu com esses trabalhos que foi feito. E o que ele mostrou? Ele mostrou, nesse trabalho, nesse acompanhamento, elas perceberam que as pacientes melhoram, ponto. Então, os sintomas que estavam descritos pelas pacientes que tinham receio da doença do silicone melhoraram de forma estatisticamente significativa. Ou seja, não foi uma que melhorou ou duas que melhorou. A maioria melhorou. O que melhorou foi mais importante estatisticamente do que o que não melhorou. As pacientes que não tinham receio da doença do silicone e que também tinham prótese, também melhoraram de algum outro sintoma, porque eles instigavam as pacientes a descrever incômodos que elas tinham com a vida, né, relacionados a isso, que poderiam estar relacionados ao silicone. Então, por mais que a paciente não acreditasse, eles insistiram na pergunta para que eles pudessem fazer essa comparação de melhora ou não melhora. E todos melhoraram. Os dois grupos, depois que foi retirada a prótese, melhoraram. Essa é a melhor notícia e é compatível com o que a gente vê na prática do consultório. Então, é muito comum, as pacientes realmente melhoram, né? E esse trabalho teve um acompanhamento de um ano, é um prazo muito bom, porque é muito difícil fazer isso, como eu estou dizendo. Vocês imaginam manter 150 pessoas engajadas no trabalho e dando as respostas e fazendo o acompanhamento necessário para que esse trabalho tivesse um nível de evidência tão alto. Só que onde é que foi? Então, assim, retirar a prótese de silicone é uma coisa boa, melhora os sintomas das pacientes, vamos ficar atentos a isso. Olha, melhorou num nível estatístico, num trabalho controlado, com nível de evidência muito alto. Nível de evidência 2, então assim, é muito alto, é muito difícil fazer um trabalho com esse nível de detalhe.